lá. Extinção do poder familiar. Quando é que o poder familiar se extingue? Um, pela morte dos pais ou do filho. Então, os pais morreram ou o filho morreu, extinguiu o poder familiar. Dois, pela emancipação nos termos do artigo 5º, parágrafo único. Então, se o filho foi emancipado por escritura pública, casou, está exercendo um cargo público efetivo, está tendo proventos próprios, a partir dos 16 anos ele é emancipado. Se ele for emancipado, cessou a menoridade, termina o poder familiar. E por isso que o pai não vai pagar mais pensão, né? Ele pode se exonerar de pagar a pensão, como eu falei para vocês na aula passada. Maioridade, extingue o poder familiar, então completou 18 anos, não tem mais poder familiar. Pela adoção, né? Então, na adoção, o nome dos pais biológicos saem da certidão. Então, extinguiu o poder familiar. Não há mais nenhum dever, nenhuma obrigação, nenhum direito desses pais biológicos, porque a criança ou o adolescente, ao ser adotado, o poder familiar se extingue para os pais biológicos e passam a ser dos pais adotivos. E por decisão judicial na forma do 1638. Então, que decisão judicial é essa, né? Então, o que está lá no 1638? Perderá, olha bem, por se tratar de uma função pública, o poder familiar, ele pode ser suspenso ou pode ser perdido, cancelado, destituído. Então, olha o que diz o 1638. Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que, castigar imoderadamente o filho. Nossa, gente. Então, isso aqui é subjetivo. O que é castigar imoderadamente? Violência, né? Então, uma correção é cabível, mas um castigo imoderado é aquele que foge da razoabilidade. Então, isso será apurado em juízo. Deixar o filho em abandono, e esse abandono inclui abandono material, abandono intelectual, abandono afetivo. Então, constitui esses três tipos de abandono. Então, o que é o abandono material? Deixar de prover o sustento do filho. O que é o abandono intelectual? Deixar de levar o filho na escola. O que é o abandono afetivo? Deixar de dar afeto ao filho. Que tem muitos filhos que hoje vão pleitear uma responsabilidade civil por abandono afetivo. E uma outra coisa que eu chamo a atenção para vocês aqui, de vocês, é que no Código Penal tem os crimes contra a família. E começa lá no artigo 235, crimes contra a família. Inclusive, até um bom tema para TCC. Adequar civil com penal. Tratando dos crimes contra a família. Eu não vejo isso sendo feito, tá? É uma ideia para o TCC. Aqui, ó, gente, os livros, né, que eu tenho aí com os alunos até o volume 15, de tantos TCCs que já foram escritos e publicados. Isso é muito legal. Então, por exemplo, o cara que não está pagando pensão alimentícia, ele está sendo executado, ele vai ser preso, conforme a gente falou na aula passada. Mas, paralelamente, essa mulher cujo pai do filho dela não está pagando pensão, ela pode fazer um registro de ocorrência contra ele, pelo artigo 244 do Código Penal. Tá? Então, o artigo 244 do Código Penal prevê que aquele pai que deixa o filho em abandono material, ele está cometendo um crime. Então, seria mais uma agravante para ele. Ele responder por um crime. E não só pelo fato de não estar pagando pensão lá no direito civil. Mas ele está cometendo um crime. E por isso ele deixa de poder fazer um concurso público se ele for condenado. Então, assim, a gente precisa corrigir as coisas erradas que estão sendo praticadas. Porque se ele é o pai, ele tem que sustentar. Então, são formas que a gente vai exercer, e se ele deixa o filho em abandono, ele pode vir a perder o poder familiar, que é o que está aí no 1638. E aí, tem filhos que retiram o nome do pai da certidão de nascimento, conforme a gente falou. 3, praticar atos contrários à moral e aos bons costumes. Então, isso aqui tem a ver com drogas, com armas, né, com pessoas que praticam crime. Né? Então, se pratica ato contrário à moral e aos bons costumes, pode vir a perder o poder familiar também. E o inciso 4, incidir reiteradamente, repetidamente, nas faltas previstas no artigo antecedente. Então, se ele incidir reiteradamente, repetidamente,
nas faltas do artigo 1637, ele também pode vir a perder o poder familiar. Que faltas são essas? Então, eu resumi aqui o 1637 para vocês: abuso de autoridade, ruinar patrimônio dos filhos, dilapidar o patrimônio dos filhos, condenação transitada em julgado por crime que exceda 2 anos de pena de prisão. Então, essas faltas do 1637, se o pai ou a mãe reiteradamente incidir nesses comportamentos, o outro dos pais pode pedir a perda do poder familiar. Então, gente, isso tem que ficar ligado nisso. Já não são crimes de menor potencial ofensivo. Então, aqui, condenação transitada em julgada por crime que exceda 2 anos de prisão. Exatamente isso, porque até 2 anos de prisão, crimes de menor potencial ofensivo. Acima de 2 anos, já deixa de ser crime de menor potencial ofensivo e não vai ser julgado no GCRIM. Perfeito, isso mesmo. Exatamente. Então, não é no GCRIM, é na vara criminal. Inciso 5, entregar de forma irregular o filho a terceiros para fins de adoção. Então, não pode escolher uma família e vá entregar aquela criança. Né? Se for para entregar, é entregar na forma como a gente falou na aula passada. Hoje ainda, né, no início da aula, né, que a gente falou do parto anônimo. Mas aqui, o pai ou a mãe não pode entregar para uma família determinada. E o parágrafo único diz assim: perderá também por ato judicial o poder familiar aquele que praticar contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar homicídio, feminicídio, lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte, quando se tratar de crime doloso envolvendo violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, João e Maria têm um filho. O João pratica contra Maria homicídio, feminicídio, lesão corporal de natureza grave. Todos esses crimes aqui, ele perde o poder familiar. Tá? E estupro ou outro crime contra a dignidade sexual sujeito à pena de reclusão. Então, olha aí, o criminal dentro do direito civil. Então, o homem que pratica isso contra a mãe do filho dele, ele vai perder o poder familiar. Se isso for arguído em juízo no cível. Olha que interessante. E o inciso 2 diz assim, ó, praticar contra filho, filha ou outro descendente, aí é os mesmos crimes. Então ele não está praticando contra a mãe do filho dele, mas ele está praticando contra outro filho ou outra filha. Homicídio, feminicídio, lesão corporal, estupro de vulnerável. Então, esses fatos, eles vão agravar a situação desse pai para que ele perca o poder familiar em relação ao filho que ele tem com aquela mulher. Mesmo que não seja contra ela e nem contra o filho dela, mas é contra o filho dele que ele tem com outra pessoa. Ou a filha que ele tem com outra pessoa. Então, isso pode fazê-lo destituir, fazer que ele venha a ser destituído do poder familiar. Tá? Então, isso tudo tem que ir para os autos. E a mensagem da aula 11, o entusiasmo é a maior força da alma, conserva-o e nunca te faltará poder para conseguires o que deseja. Às vezes a gente está desanimado, né? Mas a gente tem que se animar, tá? Porque o entusiasmo é o que vai dar força à nossa alma, né? E a gente precisa conservar isso. Estou falando isso para mim em primeiro lugar, tá, gente? Porque se a gente conservar o entusiasmo, nunca nos faltará poder para a gente conseguir o que a gente deseja. Né? Então, com isso, a gente termina a aula. Deu até um tempinho, né, para a gente falar de alienação parental. Acho que eu vou falar, gente.